Olá a todos os nossos ouvintes, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia e hoje nós vamos continuar falando sobre a democracia grega e como ela é diferente da nossa. Bom, então continuando do ponto que a gente parou, após essa ampliação da cidadania, o grupo político dirigente passou a ser formado por pessoas de elevada posição social, detentores da educação política. E, desse modo, se dividiu em dois grupos. O mais relevante, aceitava dirigir a política levando em consideração a abrangência da cidadania, entendendo a si próprios como representantes da vontade geral. O outro grupo, minoritário, era formado pelos oligarcas, defensores da restrição da cidadania e do custeio dos equipamentos militares aos despossuídos. Se lembra que a gente falou da guerra como uma maneira de conceder a cidadania? Então, vejam como a gente já começa a perceber um grupo que, digamos, é mais conservador nesse sentido e um outro grupo que passa a ser mais liberal nessa concessão da cidadania. Bom, além do berço, do grupo político que você nasceu e econômico, a divisão entre homens e mulheres também era outro fator decisivo. As mulheres eram praticamente excluídas da política. Haviam, claro, exceções, principalmente na época helenística e fora de Atenas. Mas, de uma maneira geral, uma mulher estava ligada não à função política, mas como filha ou esposa de um cidadão homem. Para a maioria das mulheres, a passagem para a vida adulta se dava então no matrimônio. Sobre a educação que um homem e uma mulher tinham, fica claro nos memoráveis de Xenofonte que as crianças do sexo masculino eram levadas para serem educadas e as de sexo feminino eram mantidas virgens e eram também vigiadas constantemente pelos pais, pelos escravos da casa e pelos irmãos. Mostrando que no conceito de paideia grega, as mulheres estavam sempre numa posição de tutela e não de cidadãs plenas. Afinal, elas eram excluídas desse processo educacional e formação do homem grego, que é aquele conceito que a gente falou também antes de Aristóteles, do zoon politikon. Por causa disso, as filhas passavam a maior parte de suas vidas em casa, ajudando suas mães nos afazeres domésticos. No caso das mulheres de famílias mais pobres, elas também trabalhavam nos campos e nas vendeiras. Na Atena clássica, bem como nas outras cidades, não existiam colégios para crianças e adolescentes do sexo feminino. Por isso que a educação que elas recebiam era a educação de suas mães, suas avós e escravas. Ou seja, a mulher, mesmo ela tendo um marido, ou um irmão, ou um pai, que era um homem livre, um cidadão, ela estava limitada à sua condição de mulher, que era reproduzir aquilo que a sua mãe e que a sua avó faziam dentro da estrutura familiar grega. Ou seja, uma mulher que não estava casada com um homem livre tinha muito menos condições do que uma mulher que era casada com um homem livre, ou filha de um homem livre, ou irmão de um homem livre. Agora, ambas estariam presas à condição de mulher. Uma, evidentemente, podia influenciar na política através do marido, por exemplo, através do pai, e a outra não. Mas, novamente, ela sempre ocupa uma posição secundária na estrutura social. Não quer dizer que ela não seja importante, só quer dizer que ela tem uma ocupação secundária, justamente porque o sistema funciona para colocar ela nessa posição, como a gente viu essa questão da educação. Para a mulher era mais a tutela, a virgindade, a pureza e os trabalhos domésticos, e para o homem a guerra, a política, a educação, a ciência, o discurso, entre outras habilidades que deveriam ser desenvolvidas. E para finalizar, é preciso dizer que na sociedade grega, como nós já citamos, havia os escravos. E ser um escravo significava estar privado de qualquer tipo de participação política e de direitos civis, além de não participar de festas religiosas, palestras e ginásios. Os locais onde ocorria a educação dos jovens gregos, eles também estavam excluídos, que eram esses. Para aqueles que tinham se tornado escravos, não havia uma passagem para o estado qualitativo como as mulheres e os homens livres. Eles estavam presos na condição de andrópodon, ou homem-pé,
que faz referência aos animais quadrúpedes. Eram por esse motivo chamados de pais, que marcava sua condição de menoridade. Como dizia Aristóteles em Vespas, é justo chamar pais a quem apanha a pancada, mesmo que seja velho. Em Atenas, só podia sofrer castigos físicos quem era escravo e criança. Por isso que eles tinham esse nome. Homens livres, adultos, não tinham esse tratamento violento. Bom, então como vocês podem ver, nessa expansão da cidadania, ela ocorre de uma maneira ampla no que diz respeito aos homens livres. Agora, em relação às mulheres, é algo muito limitado e que depende muito de com quem ela está casada ou de que família ela faz parte. No caso dos escravos, não há praticamente nenhuma condição de direitos políticos e civis, ele é quase que um objeto, né? Como a própria definição aqui, ele é uma criança, né? Alguém que é abusado violentamente e tratado como alguém, digamos assim, né? Incapaz, né? Uma pessoa que não tem condições de fazer nada sozinho, ou seja, alguém que é como se ser escravo para essa pessoa fosse, na verdade, uma maneira de ajudá-la, né? Já que ele é incapaz de estar numa posição melhor que aquela. Porém, mesmo os escravos podiam receber educação formal igual a de um cidadão. Porém, essa educação era para eles exercerem funções específicas, como trabalhar em campos agrícolas, em minas, cuidar da segurança dos filhos, tutelar as mulheres, enfim, serviços domésticos variados, oficinas de artesanato, entre outros. Porém, mesmo assim, essas atividades podiam ser feitas tanto por escravos quanto por cidadãos, mas isso ocorria de forma diferenciada. O cidadão livre não tinha a obrigação de exercer as mesmas funções que de um escravo, mesmo que ambos tenham aprendido o mesmo ofício. Afinal, essas atividades laboriais não faziam parte da paideia, do processo de educação que marcava a passagem para a vida adulta de um cidadão livre. Como dizia Platão e Aristóteles, a medicina era um conhecimento digno de ser dominado, mas apenas para subsidiar os debates teóricos, e não para exercer a função de médico. Logo, podia haver um homem livre que exercia medicina e dominava a teoria, e um escravo com as mesmas aptidões, mas colocado a servir os cidadãos livres. Para finalizar esse ponto da cidadania grega, a gente percebe como ela era limitada, mas ao mesmo tempo como que ela era pragmática. Por exemplo, você não dá a cidadania para o escravo, mas para o escravo ser útil, você precisa dar algum conhecimento para ele. Ele precisa exercer funções. Então, em vez de você trabalhar no campo, você coloca o escravo para trabalhar no campo. Mas você tem que ensinar ele a trabalhar no campo. Mas ele tem que trabalhar no campo, mas você não dá a cidadania para ele, porque senão ele vai poder votar. Com certeza, um escravo que pode votar, vai votar para ser livre. Então você precisa manter aquele sujeito trabalhando sem lhe dar o direito de cidadania. Então, no caso das mulheres, como a gente viu, é algo parecido, porém ela pode exercer a cidadania dela através dos homens, com quem elas se relacionam. E no caso dos homens livres, eles têm acesso à cidadania e o embate se dá em torno, então, de projetos políticos, ou seja, uns são mais favoráveis a expandir essa cidadania, outros a conservá-la da maneira como está. Só que mesmo dentro desse grupo, a gente percebe que a estrutura política não inclui muito a mulher e exclui totalmente os escravos. Então, com isso, eu acho que a gente pode refletir bastante sobre como funciona a democracia grega e comparar com um pouco a nossa democracia hoje. Como é que tem assuntos que são recorrentes, né? É claro que dentro desses contextos, dentro dessas limitações dessas épocas, no termo certo não é limitação, mas enfim, nesses períodos, as visões, as reflexões eram diferentes. Estão dentro daquele contexto, daquela visão de mundo. A gente não pode fazer comparações diretas, mas a gente pode refletir sobre esses assuntos. Então, esse processo de expansão da democracia grega é algo que nós estamos vivendo hoje. Até onde nós podemos conceder direitos aos outros? Será que o estrangeiro, o imigrante que vem para o Brasil tem os mesmos direitos que um brasileiro que nasceu aqui? Tem? Não tem? Pode ter? Não pode? É justo escravizar alguém?
Antigamente era, hoje mais difícil. Mas pensa bem, tenta pensar como sujeito daquela época. Quais eram os motivos para ele poder manter um outro como escravo? Eles deviam ter motivos. Será que era só maldade? Então, eram os motivos daquela época, daquele contexto, daquela mente, que permitia ele justificar a existência daquele tipo de pessoa, né? Tipo de classificação, ou seja, um escravo. Como a gente viu aqui. Cada um tem a sua posição, mas essas posições têm justificativas. Não estou dizendo que estão certas, estou dizendo que há justificativas para isso. Como a gente viu, a condição da mulher, a condição do escravo, a condição do homem livre, a condição do homem livre, mas que não lutava na guerra. Enfim, tudo isso a gente está abordando aqui e vamos continuar abordando. E o nosso próximo capítulo vai ser sobre o cidadão na Assembleia, ou seja, a participação dele efetiva. Antes a gente viu os personagens, agora a gente vai ver a atuação no palco. Então espero que vocês tenham gostado e aguardem até os próximos podcasts. Não deixem de curtir a página aqui no YouTube nem no Facebook. Aqui no YouTube a gente trata mais de conceitos históricos, sociológicos, antropológicos e políticos, e no Facebook é mais política convencional, que a gente vê na mídia, reflexão sobre essas informações que eles trazem para a gente, e vídeos e documentários, coisas que a gente pode acessar mais facilmente através da internet e aprender, tá bom? Tenham um grande abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.